Tudo bem, gente? Boa noite. Isso, gente, fala comigo, por favor, tá bom? Meu nome é Guilherme, para quem não me conhece, faço parte da Igreja One. Hoje sou pastor junto com o Gabriel Cantarino lá na Igreja One de Imperatriz. Tenho 29 anos, sou casado com a Gabriela e estou muito feliz de estar com vocês hoje, muito feliz de rever alguns amigos. Estou vendo um boné da firma aqui. Estou muito feliz de estar com vocês, tá bom? Queria muito que a gente continuasse cultivando esse ambiente de receber, amém? No Espírito. Obrigado por aumentar, amigo, porque daqui a pouco você vai ver que eu vou estar falando aqui. Cara, o que a gente falou aqui é muito importante. Quando João vai falar sobre esse lugar que o Senhor dá na mesa para aqueles que têm fome, é muito sobre uma postura ativa enquanto nós estamos nos reunindo, seja como comunidade, seja como igreja caseira. Aqui o Senhor fala em João 6 que aquele que come dele e bebe dele tem vida eterna, ele permanece nele, ele tem a capacidade de permanecer nele. E essa postura da qual o Senhor nos chama é uma postura muito ativa, e é por isso que, Anthony, várias vezes em Provérbios você vê o Senhor condenando a preguiça. Ele diz que o preguiçoso é alguém que coloca a mão no prato, mas ele não quer ter o trabalho de levar até a própria boca. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar hoje, tá bom? Então nós não podemos ser uma igreja preguiçosa na presença de Deus, amém, gente? Porque quando o Senhor nos chama a comer e nos convida a comer, isso demanda de nós uma postura ativa de quem se move a, de fato, colocar a mão nesse prato e levar o pão até a boca. O acesso que o Senhor nos deu a essa mesa é pela graça, mas o movimento responsivo dessa fome você precisa responder, amém? Então é muito importante que a gente não cultive nunca, gente, uma postura apática na presença de Deus, porque não tem nada mais antinatural para o homem do que isso. Já estou quase entrando em outra mensagem. Mas quando o Senhor fala que ele fez o homem, ele fez essa alma vivente, que diz ali Gênesis, Anthony, essa alma significa no original é a palavra nefesh, que significa um centro de desejos, um centro de anseios. Então quando Deus assopra no homem o fôlego de vida pelo Espírito, ele torna esse homem, Alessandro, um centro de anseios e desejos. E isso não é para um homem ou para outro homem, isso é para todos os homens. Então, apatia à mesa é a coisa mais antinatural à natureza humana. Amém, gente? Qualquer dia a gente fala mais sobre isso, mas eu quero conversar com vocês a respeito da igreja gloriosa e como ela se parece no fim dos tempos e como nós devemos buscar esse padrão nos dias de hoje. Amém, gente? Se você puder comigo, por favor, abrir Atos 12. Canhoto, se você puder também vir em nome de Jesus, fazer mais uma coisa que é tocar teclado aqui, eu te agradeceria muito. Então, gente, vocês vão ver que eu quero que seja muito uma conversa, que a gente vá construindo junto, amém, gente? E principalmente que você cultive no seu espírito um ambiente de resposta à mensagem, tá bom? Porque a palavra de Deus, ela é comida genuína e verdadeira. Então, comigo em Atos 12? Aí, gente, vamos lá. Estão comigo em Atos 12, gente? Aí, vocês vão ver que eu vou o tempo inteiro pedir para vocês falarem comigo. Meus irmãos, antes de entrar em si no texto, quando nós olhamos aqui para o livro de Atos, para esse livro que é histórico, escrito por Lucas, é um historiador, um homem de Deus, um homem com muita graça do Espírito Santo. Nós vemos o movimento ali da igreja primitiva. Muitos chamam o livro de Atos do Evangelho do Espírito. Quem já ouviu essa expressão? O Evangelho, Atos como um livro do Evangelho do Espírito. Então, nós temos ali depois dos Evangelhos o livro de Atos, que muitos dizem que é esse Evangelho do Espírito Santo, e ele relata muito da realidade da igreja primitiva. Relata muito daquilo que aconteceu nessa igreja tão gloriosa e tão marcante, que não é simplesmente um fato, uma história da carochinha, mas um fato histórico. Amém, gente? Quando nós olhamos para essa igreja, eu não estou vendo uma historinha que é legal, que é bacana e que é muito interessante. E muitas vezes a gente lê isso e pensa como se isso fosse impossível de existir nos outros dias, nos nossos dias, mas a verdade é que essa igreja aqui, ela é um fato na história.
Então, tudo o que aconteceu aqui e é narrado nesse livro é genuinamente verdadeiro, real e muito possível para os nossos dias. Muito possível para os nossos dias. A grande diferença é que essa igreja estava experimentando de um grande derramar do Espírito Santo e vivendo um genuíno avivamento. E quando eu falo avivamento, não falo como um evento com fim em si mesmo, mas eu estou falando sobre um meio pelo qual o Senhor, ele aviva e ele levanta essa igreja gloriosa em uma cidade, em uma região geográfica. Avivamento é o meio de Deus de reestabelecer princípios do reino de Deus, de maneira que esses princípios voltem à tona com muito poder e muita violência, porque nós somos homens que são muitas vezes envoltos por pecado e somos conduzidos a esse lugar e perdemos um coração genuinamente entregue ao Senhor. Então o Senhor derrama e libera, Anthony, momentos em que Atos diz que são tempos de refrigério, da qual o Senhor paira sobre uma região com o seu espírito, a fim de vivificar princípios e reestabelecer fundamentos dessa igreja gloriosa numa cidade, numa nação. Então a gente vê ali em Atos 2 o avivamento dos judeus, a gente vê 120 discípulos judeus de Jesus, que estão ali, passam alguns dias perseverando em oração, todos eles juntos, diligentemente, em cima da promessa dada pelo Senhor de que Ele derramaria o Espírito com muita graça e poder, a fim de tornar eles testemunhas. Estão comigo, gente? E a gente vê Atos 2, e a gente pode muito juntar esse texto de Atos 2 justamente com Gênesis 2. Gênesis 2, o Senhor forma o homem, e ele vê que esse homem tem forma, mas ele é vazio. Então ele sopra o Espírito. E esse homem volta e ele começa a ter vida. E é exatamente isso que está acontecendo de novo em Atos 2. A partir da obra consumada de Jesus, ele está olhando para esse corpo chamado igreja e ele precisa encher esse corpo de vida para que ele não seja somente uma estrutura com forma, mas tenha verdadeira vida abundante. Então ele sopra o fôlego de vida sobre aqueles irmãos e eles começam a de fato viver. Exatamente a mesma coisa, Pati. E aí nós vemos o avivamento ali do povo judeu ali, 120 discípulos judeus de Jesus, ali eles são avivados. E tem uma coisa que a gente perde muito ali, que é além deles falarem novas línguas, receberem a manifestação da glória do Senhor e receberem poder do alto, eles recebem um grande milagre, Fernando, que é o milagre da comunhão. A gente olha para esse texto e a gente não valoriza tanto isso. Por quê? A gente olha só para a parte do poder e a gente geralmente perde a parte da relação. Mas a Bíblia diz que uma das manifestações desse período foi que eles estavam tão cheios de Deus que eles eram capazes de se entender na própria língua. Se ouvir na própria língua. Porque esse espírito que cai com poder, ele também facilita e abre um caminho para as relações. Comunhão, milagre. Milagre do Espírito. Então, Deise, além de derramar poder sobre uma igreja, ele também derramou uma facilidade de construção de relações, de maneira que ali tinham prosélitos egípcios, judeus, pessoas de todas e várias diferentes nações, mas eles eram capazes de se entender porque havia ali um movimento do Espírito para que eles se entendessem. Nós não conseguimos nos entender sem um movimento fresco e genuíno do Espírito no nosso meio, porque esse Espírito gera edificação interior e edificação comunitária. Então, depois de Atos 2, a gente vê homens que recebem poder individualmente, coletivamente, que esse Espírito gera e manifesta uma comunidade que se move como uma família espiritual. Isso é milagre do Espírito. Nós não conseguimos promover família espiritual com a força do nosso braço. Nós dependemos de uma manifestação fresca do Espírito de Deus. Então esses homens começam a se ter, eles começam a se relacionar, e depois nós vemos mais uma manifestação em Atos 4, nós vemos mais um derramar de Deus sobre aqueles irmãos, aquela igreja que estava orando, e o lugar começa a tremer. Atos 10, nós vemos a casa de Cornélio, nós vemos o avivamento do povo gentílico, nós vemos ali a união entre judeus e gentios. De novo, Anthony, de novo.
o Espírito promovendo não só batismo no Espírito, mas promovendo reconciliação entre povos. A partir desse momento, gentios e judeus são entrelaçados em íntima comunhão. Nós olhamos tanto para a manifestação de poder individual, mas será que a gente tem prestado atenção na necessidade de um movimento do Espírito que nos move uns aos outros? Sempre que ele cai, ele promove empoderamento individual e empoderamento coletivo. Em todos os movimentos do Espírito, precisa ter uma ênfase chamada milagre da comunhão. O Sul é dividido, eu sei. Sabe o que a gente precisa? Milagre e um derramar do Espírito que nos empodera e nos tira da velha vida de maneira individual, Anthony, mas que leva as nossas congregações umas às outras. Isso não acontece com programação ou política. Isso acontece com o genuíno derramar do Espírito Santo. Esse Espírito que uniu gentios e judeus como um só homem. E esse novo homem em Cristo, segundo diz Efésios 2, ele é poderoso para unir a igreja do Rio Grande do Sul. Ele tem poder. Porque não tem nenhuma divisão que o sangue de Jesus não seja capaz de reconciliar. Por meio de um operar do Espírito. Então nós vemos aqui Atos 12. Estão comigo, gente? Atos 12. E meus irmãos, quando eu olho para o texto de Atos 12, eu percebo muito de qual é uma dinâmica de uma igreja gloriosa depois de 3 derramares, ao mínimo aqui do Espírito Santo. Eles provaram de um derramar em Atos 2, provaram de um derramar em Atos 4, provaram de um derramar em Atos 10. Então, basicamente, meus irmãos, nós queremos isso, mas nós não chegamos nesse lugar sem consecutivos derramamentos do Espírito. Então, quando eu olho para Atos 12, eu olho para um povo que já experimentou de muita glória derramada de Deus. E começa a se mover com violência, Daisy, em princípios e verdades que o Senhor deseja para a sua santa igreja. É como se eu olhasse Atos 12 e eu visse a glória da igreja nos últimos dias. Isso aqui é uma igreja que é como se fosse um espelho que nos mostra qual será a realidade da gloriosa igreja nos últimos dias. E sabe onde essa igreja gloriosa está, meus amigos? E nós vamos ver aqui, ela está nas prisões e nas casas. Ela não está nos grandes centros, ela não está posicionada nas grandes estruturas, ela não está posicionada diante dos olhos grandes dos homens. Ela não está se movendo em prol de uma agenda que reverbera mais números, mais dinheiro, mas na verdade ela está sendo movida pela simplicidade e o poder glorioso do Espírito em viver, de fato, uma comunidade de testemunhas vivas do Evangelho do Senhor. Então, quando eu olho, Alessandro, para essa gloriosa igreja de Atos 12, que é um protótipo da igreja do fim dos tempos, eu não vejo um povo se matando por estruturas humanas. Eu não vejo uma igreja que é refém de liderança. A gente vai falar de tudo isso. Eu não vejo uma igreja que vive o seu ápice de poder nos conferências e congressos que promovemos anos após ano. Porque elas não dependem dessas programações. Então, quando eu olho para esse povo, eu olho para essa santa igreja poderosíssima e viva no Senhor, eu vejo um povo que disse sim para a cruz, sim para a perseguição, sim para perseguir a presença, não importa onde ela nos leve. A gente vai ler um texto e a gente vai começar a ver como se parece essa gloriosa igreja. Atos 12, versículo 1, diz assim: continua derramando sua presença sobre nós aqui, Espírito. Nós carecemos de poder para viver isso aqui. Você vai ver uma igreja que não foge da morte. Você vai ver uma igreja que é chamada para testemunhar em meio à morte. Ela não foge, ela não é refém do lugar do cômodo, do comodismo espiritual. Não, ela rompe e sabe que Cristo é o único digno de receber as nossas vidas.
Olha o que diz aqui, Atos 12, versículo 1, diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Basicamente um contexto de perseguição. É isso que, meu amigo, se você não leu a Bíblia direito, eu estou te falando o que te aguarda. Um tempo de perseguição. Só que isso não amedrontou a igreja. Desde o início do livro nós vemos que esses homens ficavam felizes, porque eles viam nisso uma oportunidade de glorificar a Deus. Eles ficavam felizes porque estavam sendo dignos de serem perseguidos pelo Senhor. Hoje nós não aguentamos um irmão falando qualquer coisinha de nós e a gente já fica triste, apostata da fé, vai embora, fere. Meus amigos, a gente está olhando para uma igreja gloriosa que suporta perseguição. Olha como o nosso nível precisa crescer como igreja. Versículo 2, fazendo passar a espada a Tiago, irmão de João. Meus amigos, Tiago era uma das lideranças da igreja. Basicamente, a liderança não estava só sendo presa, como estava sendo morta. Além de Tiago ter sido morto, olha o que diz aqui no 3. Vendo isso ser agradável aos judeus, prosseguiu também prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Meu irmão, deixa eu te dizer, basicamente Pedro era o líder da igreja primitiva, uma das principais figuras apostólicas. E aqui nós vemos só nesse texto aqui, só nessa parte, uma liderança dessa igreja sendo morta e a outra liderança dessa igreja sendo presa. Basicamente, essa igreja estava sendo roubada, Daisy, da sua liderança. Basicamente, Anthony, essa liderança estava sendo tirada desse corpo de irmãos. E eu imagino, Alessandro, o quanto nós, nos dias de hoje, teríamos irmãos que apostatariam da fé porque perderam sua liderança, que era, na verdade, não uma liderança, mas era um aio. Um aio. Pessoas que entregavam a sua... Hoje tem muita gente que entrega a sua espiritualidade e a consistência da sua fé a líderes. Mas eu estou dizendo que vai ter um dia que essas lideranças serão tiradas de você. E se você não estiver bem fundamentado na palavra e no mover do Espírito, você vai apostatar da fé. E sabe que a gente vê uma igreja gloriosa que está sendo tomada dos seus líderes? Que está sendo... Os seus líderes estão sendo tirados, os seus líderes estão sendo perseguidos. E, gente, eu olho para esse texto e falo, cara, se eu for um líder bem sucedido, espero que eu seja um desses que seja preso. Porque a gente olha para esses homens e não vê um auge de sucesso na fé. A gente está tão desvirtuado da palavra que esses homens estavam sendo perseguidos pelo evangelho. E na verdade eles estavam vivendo o auge da fé. A graça e a glória de entregar a sua vida pelo Cordeiro. Quantos de nós fariam de tudo para escapar dessa prisão? Esses homens iam com o coração entregue, sabendo que eles estavam dando testemunho de Cristo até o fim. Olha o que diz aqui. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, meus irmãos, a festa de Pães Asmos é uma festa muito próxima da Páscoa ali. Então, aqui, basicamente, se a gente lê essa ordem aqui, basicamente Pedro ficou preso durante 7 dias. Ele ficou preso nesse lugar, tomado desse povo durante 7 dias. Ele já tinha saído da prisão antes. Então esse rei Herodes, o Agripa I, ele coloca Pedro em como se fosse uma prisão de segurança máxima, porque sabia que ele poderia escapar se não fosse um presídio de segurança máxima. Então leva esse homem para esse lugar. Mas, meus irmãos, a partir do versículo 5, a gente começa a observar a maturidade dessa igreja. Com os líderes fora, Alessandro, com os líderes tirados, com os líderes afastados. Olha o que diz que essa igreja continua fazendo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Irmãos, basicamente essa reunião de oração não dependia do líder. Basicamente, meus irmãos, essa igreja gloriosa aprendeu a se mover no Senhor sem dependência de líderes.
Basicamente, as programações dessa igreja não pararam depois que a liderança foi tirada. Essa igreja tinha tanta maturidade na fé e tanta revelação do Senhor, Antônio, que por mais que eles estivessem sendo presos, elas sabiam que elas não poderiam negligenciar a oração. Sabe o que acontece nos nossos dias? Se o pastor não manda no grupo da igreja, gente, turno de oração, você nem vai. Isso mostra o quanto a gente está longe daquilo que deveríamos ser. E outra coisa, meu amigo, esse líder, além de não ser aquele que promove, ele é fruto daquilo que ele gerou. Pensa nisso, Antônio. Ele era um líder que ele estava agora provando das benesses daquilo que ele plantou naquela comunidade local. De maneira que agora, Alessandro, ele não era somente aquele que regia a reunião. Ele fez essa igreja e trabalhou para que essa igreja fosse madura a ponto de agora ele é alguém que necessita dessa oração, dessa igreja que ele ensinou. Basicamente, com a liderança presa, eles não foram lá na porta brigar, socar os líderes falando para soltar, não. Eles aprenderam a esperar em oração e a se mover no grande poder da igreja, que é oração. Oração. E meus amigos, a gente via aqui que não tinha só uma oraçãozinha qualquer, meu amigo. Tinha oração incessante. Incessante. Essa palavra aqui, incessante, também é encontrada em Lucas 22, que é quando o Senhor estava lá naquele monte, ele estava sendo agoniado, ele estava recebendo agonia do Senhor para enfrentar a cruz. E a Bíblia diz aqui em Lucas 22, 44, não precisa abrir, e estando ele em agonia, orava mais intensamente. Basicamente, meus irmãos, por meio da agonia que a perseguição estava gerando, eles estavam recebendo o poder intercessório de Cristo. A intercessão deles estava recebendo um novo nível, porque eles estavam aprendendo a se mover em agonia. E a proposta de Cristo de movimento em agonia não é perder e apostatar e se render às suas emoções, é se mover em oração de maneira mais intensa. Então, por meio dessa agonia que estava acontecendo ali, eles estavam recebendo poder para orar. Poder para orar. Meus amigos, quando Deus aperta a sua vida, muitas vezes o que Ele está querendo promover é um novo lugar de oração e intercessão, mas nós não entendemos o poder da agonia em nossas vidas, de gerar um novo lugar de oração em nossas vidas. Então esse povo estava sendo agoniado, pressionado, apertado, amassado. E havia oração incessante da igreja em favor dele. Meus irmãos, a partir de agora, você vai começar a ver o poder de uma igreja genuinamente posicionada em quem ela é. Você vai começar a ver quais são os frutos dessa igreja que entende e se move a partir da natureza da igreja e de quem ela é. Olha o que começa a acontecer a partir da oração dessa igreja. Matthew Henry vai dizer que não foi Deus só que mandou um anjo, foi a oração da igreja que trouxe o movimento desse anjo em favor dessa liderança. Olha o que você vai ler agora. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado em duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Olha o nível de poder dessa igreja. Olha o nível de poder dessa igreja. Os líderes eram libertos não pela força do braço, os líderes eram libertos pelo poder da devoção desse povo. Então vem, o Senhor libera por meio de uma intercessão um anjo em favor de Pedro. E esse anjo começa a tocar as mãos de Pedro, de maneira que as correntes que prendiam Pedro caíram.
Olha isso, eu fico imaginando Pedro, ele não entendendo nada do que estava acontecendo, porque você vê que ele não está entendendo nada. Depois ele entendendo e falando assim, meu Deus, olha isso. Essa igreja orou por mim, o Senhor liberou um anjo. Meus irmãos, se nós nos posicionarmos de maneira correta diante do Senhor, Ele pode derramar esse tipo de coisa no nosso meio. Isso não é coisa para esses dias. Isso é coisa que nós vamos viver naqueles dias. Mas nós precisamos entender o poder da oração. Meus amigos, essa oração incessante é a única vez que aparece essa palavra incessante aqui no Novo Testamento. Então é como se a Bíblia e Lucas estivesse relatando aqui no versículo 5 como toda a igreja estava se movendo em prol da sua liderança. E não é um movimento de bajulação. Não é um movimento de honra barata. Não é um movimento de dívida emocional e espiritual. É um movimento de honra aos ensinos daquele líder que faz eles se voltarem a Deus. Honra bíblica. Sabe quando você honra seu líder? Quando você pega aquilo que ele carrega e multiplica. Não é bajulando ele. Isso aqui é uma igreja madura que honra a sua liderança. Quando vê essa liderança fraca, precisando, carecendo. E às vezes nem quando carece, ela precisa de oração. Isso aqui é um movimento de honra de uma igreja madura, um líder que precisa do seu apoio. Ela não se porta só como alguém que tem que receber algo do líder. Ela se porta como alguém que tem algo a servir e abençoar o líder, gente. Nós vamos sair dessa mentalidade mesquinha, pequena, imatura, de que nós nos portamos como consumistas de um produto espiritual. Tem hora que o seu líder precisa de você, precisa da sua oração, para que correntes caiam dos pulsos. E meus irmãos, olha o que ele continua dizendo aqui, versículo 8, disse-lhe o anjo, cinge-te a calça e as sandálias, e assim ele o fez, e disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Versículo 9, então saindo seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Pedro basicamente não estava entendendo nada que estava acontecendo. Ele não sabia se era verdade, ele não sabia se era visão, ele não sabia se ele estava saindo mesmo da prisão, o que estava acontecendo. Mas ele estava seguindo esse anjo. E é como, meus irmãos, é como se esse anjo pegasse a mão de Pedro e começasse a conduzir ele para fora da prisão. Meus amigos, a oração da igreja tem poder de tirar a sua liderança de prisões. Sejam físicas, sejam espirituais, emocionais, de todo tipo. Esse é o seu dever como igreja, orar pelos seus líderes. Estão comigo? Olha o que ele continua dizendo. Versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Meus amigos, basicamente, a oração dessa igreja maravilhosa, completamente posturada, entendendo quem ela é no Senhor, liberou esse nível de manifestação dos céus sobre a vida de Pedro. Então esse anjo começa ali, tira ele da prisão, começa a andar com ele. E aí versículo 11 diz assim, então Pedro caindo em si disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. A oração dessa igreja liberou um poder de Deus tremendo, que fez com que Pedro fosse livre da morte, livre da expectativa desse povo aqui. Agora eu preciso que você preste muita atenção em mim. Se no versículo 5 fala como se fosse toda a manifestação e como a igreja estava se posicionando em favor do seu líder Pedro, é como se agora no versículo 12, engraçado, como se agora no versículo 12, Pedro encontrasse essa igreja da qual o texto fala no versículo 5. É como se Pedro fosse conduzido pelo próprio Espírito a encontrar essa igreja que estava orando de maneira incessante em favor dele, no versículo 5. É como se o Espírito tivesse conduzindo Pedro para levar ele a essa igreja que tem muito poder, no versículo 5. E o que você imagina que Pedro encontrou?
Meus irmãos, é por isso que a gente precisa estabelecer os princípios, os fundamentos corretos, para que a gente saiba reconhecer quando Deus está fazendo. Basicamente, você vai ver que Pedro não foi conduzido a uma reunião de estádio. Basicamente, você vai ver que Pedro não foi conduzido a uma conferência gigante. Você vai ver que Pedro não foi conduzido a uma estrutura humana muito poderosa e suntuosa. Você vai ver que Pedro não foi conduzido a um lugar de muitas estruturas que às vezes até acabam a presença de Deus. Você vai ver que Pedro foi conduzido a um lugar simples, mas cheio de poder, cheio de glória. E quando nós pensamos nesse avivamento, muitas das vezes nós pensamos com uma ótica um tanto quanto distorcida. Eu creio nessa grande, poderosa, maravilhosa coisa que Deus vai fazer, mas ela não se parece muitas vezes com aquilo que a gente pensa que vai ser. Quem quer ver comigo qual era essa igreja que tinha muito poder, tanto poder em oração que Deus liberava anjos para tirar homens de prisão, cegando sentinelas desse homem? Você quer ver como se parece essa igreja? A gente vai ler agora. 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, denominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oraram. Sabe para onde? Sabe onde estava essa igreja cheia de poder, Alessandro? Sabe como se parecia essa igreja cheia de virtude no Espírito? Cheio de glória de Deus. Cheia de vida de Deus. Era a casa de uma mulher chamada Maria. E sabe qual que era a grande coisa, Deise, que essa Maria fazia? Ela tinha um filho. E o nome do filho é João Marcos. E sabe a grande coisa que eles estavam fazendo, Alessandro? Congregados e orar. Basicamente, essa mulher permitiu que a casa dela fosse uma igreja caseira, cheia de poder e glória do Espírito Santo. Aonde ela permitia que irmãos viessem e saíssem. E a grande coisa que a Bíblia diz que essa mulher faz é ser mãe. Essa Maria é irmã de Barnabé, um dos homens muito famosos e muito usados por Deus aqui nessa igreja. Mas é como se o texto estivesse dando tanta ênfase à naturalidade dessa mulher. Essa mulher estava hospedando uma igreja que tinha tamanho poder, simplesmente, Anthony, porque ela fez uma grande coisa. E qual é essa grande coisa que ela fez, David? Abriu a porta de casa para receber irmãos e irmãs, para entrar. E a Bíblia diz que eles estavam congregados e oraram. A grande coisa que gerava essa autoridade nessa igreja eram pessoas reunidas em espírito de oração. Não era nenhum congresso de as 7 chaves do reino. Não era nenhum congresso apostólico mundial das chaves do reino. Não era nenhuma grande conferência das hostes celestiais reunidas. Uma casa de uma mulher simples. Ela teve a coragem, a ousadia, a intrepidez de abrir mão do conforto para hospedar um avivamento. A Bíblia diz que ela tem um filho. Esse filho, sabe, ele chama João Marcos. Sabe quem é João Marcos? O evangelista Marcos. Que a Bíblia diz que é o filho espiritual do apóstolo Pedro. Sabe o evangelista que escreve Marcos? É o filho dessa mulher. Porque essa casa não é só uma casa que hospeda irmãos. Ela é como se fosse uma estufa de homens avivalistas. Esse é o centro de treinamento desse homem chamado João Marcos.
Esse é o contexto da igreja que ministrava ao Senhor em Atos 13, em Antioquia. É mais ou menos essa reunião de homens congregados que oravam e ministravam ao Senhor de dia e noite. Basicamente, sabe qual foi o centro de treinamento desse grande evangelista e avivalista chamado João Marcos? Foi a sala de casa. Vendo a mãe, vendo os apóstolos reunidos na simplicidade de uma mesa e de uma refeição. Cheio de aos papais aqui, eu não sou papai ainda, mas eu consigo imaginar essa mulher fazendo exatamente o que a Bíblia descreve. Abre comigo rapidinho Deuteronômio 6. Gente, eu sinto uma graça no Senhor nessa noite de levantar famílias que vão fazer justamente isso. Que a mesa e a sala de casa vai ser um centro de treinamento dos próximos Evan Roberts, dos próximos Charles Freeman, dos próximos Ron Fraser, dos próximos William Seymour, dos próximos John Wesley. Não vai ser um culto, não vai ser produzido para uma convenção com um nome. Vai ser pessoas vivendo na simplicidade das suas casas, mas cheio de poder de Deus. Esse vai ser o centro de treinamento da geração gloriosa no fim dos tempos. Quando você está dando mamar para o seu filho com a mão na cabeça deles, profetiza isso. Olha o que diz Deuteronômio 6, versículo 4. Isso aqui é o Shema Israel. Das grandes passagens muito importantes para o povo judeu. Isso aqui é uma ênfase de Deus para o povo judeu. Olha o que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Olha isso, Dinho. Olha isso, Dinho. Eu consigo imaginar essa mulher chamada Maria, irmã de Barnabé, fazendo exatamente aquilo que a lei ordenava que esses pais fizessem. Eu consigo imaginar de maneira muito viva isso acontecendo nesse lugar, na casa de Maria. E basicamente você vai ver que o lugar onde esse menino, ele aprende a amar a Deus de todo o coração, porque depois ele segue o ministério dos apóstolos. Ele não aprendeu o primeiro amor numa casa de oração. Ele não aprendeu a amar o Senhor numa conferência de primeiro amor. Basicamente, ele aprendeu a amar o Senhor com a própria mãe, na própria casa, na mesa de casa, porque esse é o lugar onde nós devemos ensinar o primeiro mandamento. Olha aqui o que diz aqui. Está falando, você tem que amar ao Senhor acima de todas as coisas. Olha o que diz aqui no versículo 7. Você ensinarás aos seus filhos e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Basicamente, é uma instrução da lei aos pais dizendo: papais, o maior dever que vocês têm na vida de vocês é ensinar os próprios filhos a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Não é ensinar o seu filho a ter um currículo que agrada aos homens. Não é em primeiro lugar essa coisa. Não é ter uma carreira da qual as pessoas olham para ele e falam: nossa, seu filho é tão incrível. Isso não é a primeira coisa. Isso é importante, mas não é a primeira coisa. A primeira coisa é o dever dos pais,
ensinar os próprios filhos a amar ao Senhor. E como que você ensina enfurnado no ministério de noite? Sentado na mesa. Você ensina quando você levanta da mesa. Você ensina quando você senta na mesa. Você ensina quando você partilha uma refeição. A escola do primeiro mandamento, segundo as Escrituras, é na família, na mesa de casa. Vamos lá, papai e mamãe, a sua mesa tem sido uma escola do primeiro mandamento? Vamos lá, seu filho pode ser muito famoso diante dos homens, mas se ele não ama a Deus acima de todas as coisas, ele pode ganhar bilhões, pode ganhar dinheiro, pode ser famoso, mas nós falhamos se nós mudamos a régua e não colocamos a régua do primeiro mandamento acima de todas as coisas como a principal régua de medir o sucesso da nossa vida e dos nossos filhos. Voltando para lá, Deus, eu consigo ver essa mulher fazendo justamente isso, mas ela não fazia só sozinha deles. Tinha toda uma comunidade que estava vivendo ali, de maneira que isso não era só dever dela. Esses irmãos, essa igreja apostólica e primitiva, Alessandro, estava nessa casa. De maneira que o ensino desse primeiro mandamento era dever primário dessa família, mas não só dela. Ele tinha intimidade com esses apóstolos, ele via como esses homens se moviam na fé. E quando Deus mandou esse homem chamado João Marcos sair de casa para ir perseguir a glória de Deus, sabe o que essa mãe fez? Vai, meu filho, eu te criei para isso. Vai, meu filho, porque você passou a sua vida vendo esses homens aqui orando. O centro formativo dessa igreja gloriosa não é as conferências. Não são os grandes palcos, não são os grandes púlpitos, não são as grandes plataformas. É a sala de casa cheia de glória e poder de Deus. Basicamente, meus irmãos, sabe o que estava acontecendo aqui, Deise? A casa de Maria era a casa de oração. Eles não esperavam uma estrutura que tivesse turnos para que aquele lugar fosse chamado casa de oração, Madeira. Eles não estavam esperando que algum líder proeminente se levantasse para que levantasse um lugar que tivesse turnos 24/7. Não. A casa daquela mulher virou a casa de oração da igreja. E não só daquela mulher, mas era normal. Em Antioquia, as casas eram casas de oração. As casas das famílias das igrejas foram começando a se levantar como casas de oração. E esses líderes, eles não eram os que lideravam, eles já eram agora fruto do trabalho deles. De maneira que agora eles eram abençoados por aquilo que eles promoveram. Eles não geraram um lugar que era dependente de uma figura proeminente, mas um lugar que era dependente da ministração e edificação de uns aos outros na presença do Senhor manifesta. Vamos lá, meu amigo, a sua casa pode e deve se tornar uma casa de oração. Para de esperar Deus levantar um grande líder no Rio Grande do Sul para levantar um lugar que vai congregar todos os ministros. Não se parece com isso. Se parece mais com as nossas casas se tornando casas de oração. Se parece com as nossas casas sendo lugar onde irmãos e irmãs podem entrar e sair, mas tem uma coisa que não entra e não sai, que fica, é glória de Deus repousando sobre a mesa. Essa é a grande, gloriosa, maravilhosa, poderosa igreja que ora e libera anjos. Ela é muito simples. Não tinha muita gente famosa, não. Os famosos estavam presos. Mas tinha um monte de gente sem face, cheia de poder e glória no Espírito. Cheio de pais e mães que estão criando os filhos na glória de Deus. E essas casas são estufas
de avivalistas, que quando os apóstolos chamam para cumprir a missão e serem mortos, os pais entendem que digno é o cordeiro de receber o fruto do seu penoso trabalho. Digno é o cordeiro de receber. Esse aqui é um retrato do glorioso e santo e maravilhoso movimento de oração no fim dos tempos. A gente faz tudo de oração no modelo Arpitácia, a gente tem cantores, a gente faz tudo isso em Imperatriz. Mas vai ter um momento que as nossas estruturas vão ser tiradas, vai sobrar só uma casa, um violãozinho velho, desafinado, com um irmão que não sabe tocar muito bem, com um irmão que canta tudo errado, com um irmão que erra a letra. Mas sabe o que vai ter ali? A nuvem Shekinah da presença de Deus. E presta atenção, esse lugar não é só um lugar vertical. Esse lugar não é só um lugar vertical da qual homens estão ministrando a Deus. Esse lugar é um lugar de uma comunidade que é congregacional e ela é orante. Não é só um povo que está se reunindo para ministrar a Deus. Eles estão reunindo-se para viver em comunidade enquanto ministram a Deus. Um dos maiores erros do movimento de oração nos últimos anos, eu estive lá em 2023, estava no Nairobi. Sabe o que foi? Esqueceram que comunidade, congregar, é um fundamento da casa de oração. Quando você olha Isaías 56, vai falar sobre a vocação dos gentios. É basicamente o lugar onde Deus está unindo judeus e gentios na casa de oração. Meus irmãos, esse é o santo, glorioso, eterno, poderoso movimento de oração de Deus. Pessoas que no meio da simplicidade de uma reunião caseira vão liberar decretos proféticos, liberar movimentações nos ares, a partir não só do poder de uma oração incessante, mas a partir de um poder de uma comunidade que se ama. É você. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, meus irmãos. O Senhor está chamando o Rio Grande do Sul para romper com o espírito de comodidade. Não é só um comodismo de seguir a Jesus de maneira acanhada, mas uma autopreservação até mesmo das nossas casas que impedem uns aos outros de acessarmos as casas uns dos outros. Alguém precisa ser essa Maria aqui, gente, que tem a coragem de abrir a casa para pessoas que às vezes não são tão próximas a ela, mas porque a mesa dela está cheia da presença e as pessoas estão vindo comer dessa presença. O Senhor está levantando, eu sinto muito essa ênfase sobre as mulheres. O Senhor está chamando mulheres para serem como essa Maria aqui. Mulheres que vão abrir a casa. Mulheres que vão liderar os filhos na presença. Mulheres que vão entender que maternidade é uma função gloriosa. Que você não precisa de um púlpito, você não precisa de um microfone. Você não precisa de uma liderança de ministério, bebê. Você não precisa disso. Você precisa de temor do Senhor. Você precisa ser alguém que senta com seu filho, abre a Bíblia, ensina ele a amar Deus acima de todas as coisas. O Senhor está chamando essa igreja para verdadeiramente entender a dimensão daquilo que está querendo construir. Esse é o protótipo dessa santa, gloriosa, poderosa, maravilhosa igreja no fim dos tempos. Ela não é refém de um líder. Na verdade, o líder é fruto dessa reunião. Na verdade, chega um momento em que ela é tão madura que o líder começa a precisar dessa reunião de oração para viver. É isso que estava acontecendo, gente. Pedro estava precisando dessa igreja para viver.
Depois, ele chega e começa a gritar a galera lá, oh, gente, oh, gente, oh, gente. E aí uma criada, ela sai, ela fala assim, gente, essa voz aqui parece com a voz de Pedro. Meus irmãos, isso mostra um nível de proximidade. Esse povo conhecia a voz do apóstolo Pedro. De longe, eles não estavam nem ver. Eles conheciam tanto uns aos outros, que quando ele gritava, eles falavam assim, essa voz parece a do apóstolo Pedro. Eles falavam assim, não é possível, porque o Pedro está preso. E depois chega Pedro no meio da reunião, e eles começam a regozijar na presença de Deus. Não é porque o líder estava voltando, é porque o irmão Pedro voltou para casa. Não é porque eu dependo desse líder aí para viver a minha vida na fé e agora, meu Deus, sem ele eu não vivo. Não, é porque um irmão voltou para casa. O Senhor livrou ele. Isso vai acontecer de maneira literal naqueles dias, gente. A gente vai ver isso aos montes. Nós precisamos ser um povo que almeja ver isso hoje. Que almeja viver isso hoje. E para isso, nós precisamos que o Espírito derrame poder sobre nós. Estão comigo, gente? Tem mais coisa para falar, mas eu acho que tá bom. É isso que nós queremos. É isso que a palavra fala. Isso aqui é a igreja madura do fim dos tempos. Ela não é pomposa. Ela não é cheia de famosos. Ela não vive a vida correndo atrás de homens famosos. Na verdade, eles vão ser tirados dela. Elas não dependem desses homens para se mover no Senhor. Elas não dependem que alguém lidere a reunião. Elas não dependem que alguém diga para elas como elas precisam e como elas devem se mover no Senhor. Elas sabem como se mover. Porque a presença não é um lugar que elas estão visitando. A presença é um lugar que elas estão fazendo morada. Ah, gente. Sua casa pode ser a casa de Maria. Seu filho pode ser o próximo João Marcos. Eu quero muito, gente. Quero muito que a minha casa seja essa casa aqui. Eu estava lá em 2022, eu estava mudando para Imperatriz e Jesus começou a falar, Gui, se a sua casa for chamada casa de oração, se eu tiver a honra de poder fazer da sua casa uma casa de oração, e se o Senhor tiver liberdade para fazer das nossas casas uma casa de oração? Nós não precisamos do Mike Bickle brasileiro, a gente não precisamos de nada. Nós precisamos permitir que as nossas casas sejam feitas as casas de oração do Senhor. Nós precisamos que as nossas refeições com os irmãos sejam cheias de poder e glória e graça. Nós precisamos romper com uma fé superficial que depende de líderes que dizem o que nós devemos ou não fazer. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Quem quer ser a próxima Maria? 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 Quem quer ter essa coragem? Vamos lá, meus irmãos. Você sente que o Senhor está te movendo, quero que você saia do seu lugar. Quero que você se mova. Quero que você se coloque disponível diante da presença do Senhor.
Senhor, libera sobre essa casa, sobre essa igreja, a realidade da gloriosa igreja de Atos 2. Libera coragem para abrir a porta da casa e do coração, Pai. Eu oro para que casas aqui sejam levantadas como casas de oração. Logo depois, em Atos 3, vai falar sobre a igreja de Antioquia. Vai falar que lá tinha apóstolos, quer dizer, mestres e profetas. E eles ministravam a Deus. E a partir desse lugar foram enviados alguns homens para cumprir a missão de Deus. Porque, Alessandro, esse é o lugar de envio da igreja gloriosa. O lugar de envio da igreja gloriosa não é nos eventos, não é nas grandes conferências. É na simplicidade de um lugar cheio de poder do Espírito, de pessoas que dão testemunho uns dos outros, da integridade uns dos outros. E é a partir desse lugar, a partir de reuniões como essa, o Evangelho começa a tocar as nações da terra. Um apóstolo dos gentios é levantado, chamado Paulo. Vamos ficar de pé, gente.